Olá, meus amigos. Eu sou Luana Romani, sou advogada trabalhista, professora de Direito e Processo do Trabalho, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre essa liminar dada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Lewandowski, na ação direta de inconstitucionalidade 6363, em relação a alguns dispositivos da medida provisória 936. O que foi pleiteado nessa ação, nessa ADI? O que se diz é que a medida provisória 936, ela apresenta alguns pontos inconstitucionais, principalmente naquele artigo que autoriza o empregador a negociar diretamente com seu empregado, redução de salário e redução de jornada, ou ainda a suspensão do contrato de trabalho. Então, a ADI, ela vem no sentido de que não é possível negociar diretamente com o trabalhador. O ministro entende que essa medida provisória 936, ela é inconstitucional quando ela não aceita, não permite aí a participação, não exige a participação do sindicato nessa negociação aonde se busca a redução de jornada e a redução de salário. Então vejam, ele diz que a aplicabilidade do artigo 7º, ela deve ser respeitada, e eu vou ler um trecho dessa decisão para que você entenda o que ficou definido, pelo menos nesse momento liminar, tá? Ele diz o seguinte, que a celebração de acordos individuais de redução da jornada do trabalho e redução de salário ou de suspensão temporária de trabalho, cogitados na medida provisória em comento, sem a participação dos sindicatos de trabalhadores na negociação, parece ir de encontro ao disposto nos artigos 7º, incisos 6, 12 e 16, e o artigo 8º, incisos 3º e 6º da Constituição Federal. E o que ele entende? Que a participação do sindicato, ela é cláusula pétrea, que num primeiro momento, numa primeira análise dessa ADI, ele vislumbrou sim a ofensa a esse artigo 7º da Constituição Federal. Então veja, qual a situação que nós temos hoje, dia 6 de abril de 2020, pessoal? A insegurança jurídica está imensa na área trabalhista nesse momento. Hoje, dia 6 de abril, a decisão é que perdeu todo o sentido o teor da medida provisória 936. Hoje não se deve mais firmar acordo com o empregado sem a participação do sindicato da categoria. Então vejam, hoje não se dá mais para nenhum empregador firmar acordo diretamente e se basear na MP 936. Mas não fica por aí. Qual a situação que nós temos? Bom, mas eu já fiz acordo. Essa MP saiu a semana passada, eu já estava esperando ela. Para não demitir, eu já fiz acordo direto com os meus empregados. Pessoal, diante dessa liminar do STF, todos os acordos feitos, eles não têm valor jurídico. Por quê? Para ter valor jurídico, ele diz o seguinte no voto. Ele fala que o sindicato deve ser chamado, ele condiciona a validade de tudo que foi feito até a data de hoje, 6 de abril, para ratificação do sindicato da categoria dos empregados. Então, aquele empregador que já suspendeu o contrato dos seus empregados com base na medida provisória 936, hoje, para ele dar validade a esse acordo, precisa passar por essa negociação coletiva com o sindicato. Se isso vai dar certo, se o sindicato vai validar, se a Assembleia vai validar, porque agora tem que correr todo aquele rito previsto na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, para que essa suspensão ou essas reduções de jornada e, consequentemente, de salário sejam válidas. Porque num primeiro momento, sem a participação do sindicato, tudo que foi feito hoje é nulo.
não está gerando nenhum efeito trabalhista, né? Então, veja, é uma situação de muita insegurança, o governo está legislando por medidas provisórias diante de toda essa situação da calamidade pública que nós estamos vivendo, mas eu faço questão de destacar aqui uma observação. Eu já havia refletido aí em algumas lives que eu fiz no Instagram com alguns colegas advogados, em alguns grupos de estudo, também na Comissão de Direito do Trabalho, da qual eu faço parte, que esse acordo direto com o empregado realmente era uma situação que a gente ainda estava meio na dúvida, porque a medida provisória estava autorizando, mas não podemos esquecer que nós temos cláusulas sociais e cláusulas na Constituição entendidas como pétreas. Inclusive, ele destaca isso no seu voto aqui de apreciação desse pedido liminar, tá? Então, hoje, a orientação, aquilo que a gente tem que dizer para os nossos clientes como advogados militantes da área trabalhista, é de que não tem mais nenhum valor aquilo que foi feito, temos que buscar essa ratificação junto ao sindicato da categoria do trabalhador, ou se eu ainda não fiz nada e quero fazer, eu tenho sim que buscar essa participação do sindicato. E aí agora eu também vou destacar um outro ponto aqui do voto, que é a questão do prazo. A medida provisória, ela reduziu na metade, ou seja, eram 8 dias, ela reduziu para 4, o prazo previsto no artigo 617 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, se eu quisesse tentar negociar com o sindicato, pelo artigo 617 da CLT, eu tenho 8 dias para aguardar a manifestação. Se o sindicato não se manifestou, aí eu posso mandar a minha tentativa ali de negociação para a federação, que terá mais 8 dias para se manifestar, ou se essa não se manifestar, a confederação mais 8 dias, ou seja, eu teria que respeitar esses prazos. Veio a MP e falou, não, vamos reduzir o prazo que está no 617 para 4 dias, pela metade. No voto, onde o ministro Lewandowski apreciou esse pedido liminar, nessa ADI 6363, ele disse que o prazo previsto no artigo 617 prevalece, continua 8 dias. Então, veja, para abril a coisa já não funcionaria mais. Então, tem que pedir a participação do sindicato, tem que fazer todo esse trâmite previsto no 617 da CLT, caso o sindicato seja silente, federação ou confederação. Aí depois, se os 3 são silentes, eu ainda posso fazer a comissão de empregados e daí sim negociar com aquela comissão representativa dos trabalhadores internamente. Então, os próprios empregados poderiam, na falta desses 3 entes sindicais, se apresentarem para assumir as negociações, os empregados poderiam eleger aí alguns colegas para formar uma comissão e negociar com o empregador, mas hoje esse é o caminho, não tem mais como prevalecer o que a MP 936 trouxe aí como uma solução neste momento de calamidade pública. Já era algo esperado, tá? Eu confesso que eu já estava meio reticente em relação a esses acordos individuais diretamente. O nosso entendimento já era que realmente os sindicatos tinham que participar. Existe toda aí uma logística que, diante da pandemia, pela falta de trabalho e também pela quarentena imposta aí pelo governo, alguns sindicatos não estão trabalhando, então a comunicação realmente estava difícil, mas ainda assim eu já pendia para esse entendimento de que realmente o sindicato deveria participar. Se isso vai prevalecer, a gente não sabe, porque foi uma decisão aqui monocrática. Ele ainda vai submeter essa ação direta de inconstitucionalidade ao plenário do STF, então ainda nós não sabemos como isso vai terminar, né?
Mas a orientação é que realmente a MP 936 hoje perdeu seu sentido, né? Sem o sindicato participando é nulo, se ele não convalidar é nulo o que foi feito. E essa questão do prazo, principalmente aí, que a gente tem talvez um equívoco, não sei se posso definir assim, de que passou em aberto de que a MP tinha diminuído esse prazo. Então, veja, é uma situação de extrema insegurança jurídica. As empresas realmente agora vão ter que tomar um outro caminho, caso não queiram tentar essa via da negociação sindical. Tem que ver se os empregados também querem. Tem a questão que eu preciso destacar aqui, que é os sindicatos hoje, a grande maioria dos empregados já se opôs àquele recolhimento sindical que não é mais obrigatório. Então hoje a grande maioria não recolhe mais, não contribui para o seu sindicato. Então a gente também não sabe qual vai ser a postura do sindicato nesse momento. Mas relembrando que, de acordo com o 617, se o sindicato não assumir essas negociações, se ele for silente, a empresa pode ainda tomar o caminho da federação, da confederação. Então, fica aí essa reflexão, fica essa orientação para vocês, colegas advogados, de que hoje a MP 936 perdeu todo sentido nessa questão de negociação direta com o empregado. E é um risco, né? Agora o que foi feito tem que correr atrás para validar, porque se esse julgamento, se o plenário mantiver esse entendimento de que realmente afronta a Constituição, a empresa pode aí ter sérios problemas trabalhistas no futuro, tá? Bom, vou te convidar a ativar aí o canal, siga-me aí no YouTube, partilhe com os seus amigos essa informação, que eu acredito que nesse momento aí estamos todos nós aí, principalmente nós da área trabalhista, nessa extrema insegurança. Cada dia é uma surpresa, né? Então a gente não consegue finalizar uma semana aí sem ter novidades entre MP, entre decisões liminares, enfim. Realmente nós estamos vivendo um período muito turbulento nessa área trabalhista, e eu espero ter ajudado e contribuído aí com o seu conhecimento. Até mais!